Graças a Deus, nós vamos dar início à nossa mais uma meditação, mais uma noite de propósito, é o nosso 23º dia, e daqui a pouco a gente vai chegar no 40º dia para a glória do Deus vivo. Eu tenho certeza que aqueles que perseverarem verão os milagres acontecerem em suas vidas, em suas famílias. Eu sei que surgem muitas vezes propostas para nos afastar do propósito, surgem convites irresistíveis, surge lutas, surge cansaço, surge um monte de impedimentos e às vezes nós não conseguimos discernir que tudo isso é uma estratégia do adversário para nos afastar do plano de Deus, daquilo que Deus planejou para nossas vidas. Mas tudo bem, vamos em frente, porque o nosso Deus está no controle de tudo e a gente sabe que Ele é o Deus que nos dá vitória pela nossa perseverança. Aquele que persevera vê o milagre acontecer. Eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Mateus 24, versículos 12 e 13. Nós vamos nos alegrar na palavra do Senhor, vamos estar buscando, desejando ardentemente, porque é assim que precisamos entrar na presença do Senhor, com fome e sede. A palavra mesmo revela que a alma saciada pisa o favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Mateus 12 diz assim, 24, 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E o 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está nos falando de perseverança, está nos falando de esfriamento. Duas coisas que, com certeza, ou uma acontece ou outra acontece na nossa vida. Ou nós perseveramos ou nós esfriamos. Sempre pode surgir uma tentação de nós esfriarmos. Até porque a iniquidade está aumentando sobre a face da terra. E a estratégia de Satanás é esfriar o nosso amor por Deus. A paz do Senhor, Mariana, graças a Deus. Então, a estratégia do adversário é justamente essa, é esfriar o nosso amor. A gente está vendo muitas coisas nesse tempo, que é o tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim, está muito prestes o arrebatamento da igreja, muito breve o Senhor vem para buscar o seu povo, e nós estamos vendo acontecer hoje. Então, para conseguir que um cristão adormeça espiritualmente, Satanás procura nos afastar de Deus, para que o nosso amor por Deus esfrie. Essa é uma intenção do adversário. Se o meu amor por Deus esfriar, a minha fé vai esfriar. Se a minha fé esfriar, a minha bênção não chegará. Se a minha bênção não chegar, eu vou cada dia me distanciando mais de Deus, achando que Ele não está fazendo por mim, me esquecendo que fui eu que abandonei Ele primeiro. Deus, quando a palavra diz assim, deleita-te no Senhor, e Ele considerará o desejo do teu coração, está justamente dizendo isso. Tenha prazer na palavra, tenha prazer em estar na casa de Deus, tenha prazer nos teus propósitos para com Deus, e Ele concederá o desejo do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós entramos por esse caminho, devemos ter uma certeza absoluta: Satanás não vai querer que a gente permaneça nesse caminho, vai fazer tudo para nos esfriar. Ele tenta nos fazer desistir de agradar a Deus, tenta nos fazer desistir de realizar a vontade de Deus. Ele coloca ocupações na nossa vida, distrações na nossa vida, planos repentinos que nos afastam do plano de Deus, para nós seguirmos um outro plano. É isso que o adversário faz. E um plano aparentemente excelente. Ele não vai colocar nada que não que seja assim, que
a gente discerna que é Ele que está colocando um plano para nos afastar do Senhor. Então, Ele vai nos deixar muitas vezes a gente se ocupar buscando uma satisfação para os nossos desejos, e com isso nós nos afastamos do plano de Deus. É muito duro, é muito cruel, é muito difícil, mas é essa a intenção dele, é fazer difícil a nossa caminhada para que nós venhamos a desistir daquilo que Deus planejou para nós. Ele sabe, o adversário sabe que se ele conseguir, se ele for bem sucedido em nos levar a colocar outras coisas como prioridades na nossa vida, seja família, seja uma programação, um programa extra que surja, seja alguma coisa, qualquer coisa que nós colocarmos como prioridade, necessidades, desejos, emprego, qualquer coisa, se ele colocar essa coisa como prioridade, ele sabe que nós vamos entrar por um caminho que nos afasta do plano de Deus, e ele vai conquistar espaço na nossa vida. É lamentável, mas é isso que acontece. Esse espaço é a área que ele vai usar como base para avançar no seu ataque contra nós, a nossa família. Ah, pastor, mas eu orei, não aconteceu nada. Claro, nem vai acontecer. Se você desistir no meio do caminho, não tem condição de acontecer. Essa é a grande realidade, amados. Essa é a triste realidade. Muitos crentes oram e desistem no 20º dia. Nós sabemos que Daniel orou 21 dias, a bênção já tinha saído do céu, mas ainda não tinha chegado, a resposta de Deus ainda não tinha chegado a Daniel. Só aconteceu no 21º dia. Se ele orasse só 15 dias e desanimasse, e fosse para uma festa, para um baile, para um torneio leiteiro ou qualquer coisa parecida, ele teria perdido a resposta de Deus. E muito crente perde a resposta de Deus porque desiste no meio do caminho. Muito cristão perde porque desiste. Não podemos desistir da nossa busca, da nossa adoração, dos nossos propósitos, porque isso nos levaria a fracassar naquilo que nós estamos desejando. Por que Deus não salva fulano? Por que Deus não liberta o ciclano do vício? Por que Deus não faz? Deus não faz porque Deus nunca falha. Deus nunca vai falhar. Nós é que falhamos. Nós é que falhamos. O nosso amor por Deus deve ser a força motivadora da nossa vida. Colocar Deus em prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão sim acrescentadas na nossa vida. Quando nós entendemos isso, nós vamos de vitória em vitória. Nosso coração não pode estar dividido quando nós servimos o Senhor. Quando a gente divide o coração com alguma outra coisa, a gente já está pendendo para adorar aquela outra coisa. E essa adoração àquela outra coisa nos afasta da adoração de Deus, porque Deus diz assim: adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Então nós temos que amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Está escrito lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, a gente encontra essa palavra. Depois eu vou passar para a irmã os versículos, os textos que a gente está. Marcos 12, 30, a gente encontra essa palavra. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo o entendimento. Então, o nosso amor por Deus deve ser a força motivadora da nossa vida, tem que ser algo que nos consuma, fazendo com que tudo mais fique em segundo plano. Eu quero tanto agradar a Deus, agora dessa vez eu vou agradar a Deus, mas desiste no meio do caminho. Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus com o coração dividido entre Ele e alguma outra coisa que a gente coloca como prioridade. Isso não vai dar certo. Nós temos que amar o Senhor de todo o coração, temos que amar a Deus muito mais do que a nós mesmos ou a qualquer outra coisa que nos seja preciosa. Isso sim, isso é adorar a Deus acima de todas as coisas. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
Em Mateus 10, 37, nós encontramos essa palavra, versículos 37 e 38. A gente encontra essa palavra: quem não deixar pai, mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Tem muitas no meio do povo cristão, dentro das igrejas evangélicas, tem muito cristão que dedica a maior parte do seu tempo e das suas energias a si mesmos, a família, e deixa um restinho para Deus. Devia ser o contrário. É Ele que vai abençoar a nossa família, não é nossa família que vai abençoar Ele. É Ele que vai salvar a nossa família, não é a nossa família que vai salvar a Deus. Devíamos refletir nisso, mas muita gente não encara isso com seriedade, lamentavelmente. Então, nesse texto aqui que nós estamos estudando, de Mateus capítulo 24, versículo 12, principalmente, e o 13, nós vamos encontrar nesse texto justamente isso. Nos últimos dias, devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor esfriando, nós não podemos permitir que esse amor se esfrie no nosso coração. Pelo contrário, nem morno deve ficar, deve estar sempre aquecido, porque os mornos serão também vomitados. Em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala, no capítulo 3, versículos 2 e 4, ele fala o seguinte: os homens serão egoístas, serão amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é o grande problema de muita gente dentro das igrejas hoje em dia, lamentavelmente. Esse é o grande problema. Homens egoístas, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eu prefiro ser mais amigo de Deus do que amante de qualquer tipo de prazer que se ponha na minha frente. A minha bênção vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, não vem dos meus prazeres terrenos. Esse tempo que o capítulo 24 de Mateus fala sobre o tempo do fim. 24 de Mateus fala exatamente sobre esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E nesse tempo do fim, o mundo em que nós vivemos está repleto de pessoas amantes de si mesmo, chamado pessoas hedonistas. Os espíritos do egoísmo, da ganância, da lascívia e da cobiça que atuam no hedonismo estão soltos, estão agindo com toda a liberdade, porque a humanidade está dando liberdade para eles agirem em suas vidas. E lamentavelmente, no meio dessa humanidade, muitos crentes estão dando também brecha legal para que ele haja em suas vidas. Ganância, egoísmo, lascívia e cobiça são os demônios que atuam no egoísmo, no amor a si mesmo. O ser humano passa a vida toda buscando satisfazer os seus prazeres carnais. Querendo autorrealizações, fazendo do ego o seu próprio Deus, adorando a si mesmos. Misericórdia, o amor pelo mundo, os prazeres, as concupiscências da carne, faz com que o amor a Deus esfrie na vida daquela pessoa. E isso é lamentável. Não devemos nos deixar enganar pelas mentiras do diabo. Nesse tempo do fim, ele quer atrapalhar a comunhão do povo de Deus com Deus. A intenção dele é essa. É colocar obstáculos para que o nosso amor, a nossa comunhão com Deus se esfrie. É impossível amar o mundo e os prazeres do mundo e
e também amar a Deus. 1 João 2, 15 e 16 fala isso, primeira carta de João 2, 15 e 16. A estratégia do adversário é justamente encher o nosso coração e a nossa mente com os conceitos deste mundo, com os conceitos naturais, para que a gente venha adormecer espiritualmente. É lamentável, isso aí é triste demais. Para que a gente não seja mais sensível à voz de Deus, perdendo o desejo e o anseio pelo Senhor. É o que está acontecendo hoje em muitos lugares, muitas igrejas e muitos meios cristãos. É isso. A pessoa às vezes vai por uma rotina, quando não tem uma outra opção de lazer. É óbvio que nós sabemos que muitas vezes surgem dificuldades reais, válidas, lícitas, que nos impedem de caminhar para a casa do Senhor. Você não pode estar, por exemplo, você tem um trabalho e depende daquele trabalho para viver, você não pode estar como Simeão na casa de Deus o tempo todo, nem a viúva, aquela viúva Ana, né? Que estava ali o tempo todo. Você não pode, você tem que trabalhar. Você tem uma família, um familiar para visitar, tem que dar sua assistência a alguém. Então, claro, mas aonde você estiver, adore a Deus, porque Ele merece adoração. Ele merece o melhor de nós, o melhor de nós. Nós sabemos que muitas vezes há impedimentos. Muitas vezes o impedimento, uma questão de saúde, uma pessoa que você precisa cuidar, tomar conta, um trabalho que você tem que dar plantão. Então isso aí, óbvio. Mas aonde você estiver, coloque Deus como prioridade. Colocando o Senhor como prioridade sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se a pessoa não tiver cuidado, ela deixa de perceber o plano e o propósito divino para a sua vida e acaba perdendo de vista o objetivo de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Deixa de buscar e acaba perdendo o alvo, aquilo que Deus colocou para nós. Deus fala na sua palavra que os planos dele são mais elevados do que os nossos, são mais altos do que os nossos, são melhores do que os nossos. E às vezes nós começamos a traçar planos e nos esquecemos que Deus já tem os seus planos abençoadores, de vitória, planos imutáveis, planos que nós vamos rir e chorar de alegria quando se cumprirem, se nós simplesmente nos deleitarmos nele. O diabo ele trabalha justamente para isso, para esfriar o nosso amor por Deus e pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí o diabo faz tudo para você não ler a palavra, para você negligenciar a palavra, coloca uma série para você maratonar, coloca um compromisso com um parente, coloca alguma coisa para que você negligencie as Escrituras, porque são elas que testificam de Jesus. O próprio Senhor Jesus falou, elas que testificam de mim. Então, no que você negligencia, aquele testemunho de Jesus que ia aumentar a sua fé, aumentar a sua comunhão com Deus, não entra em você porque você negligenciou a palavra. Ele quer esfriar o nosso amor por Deus e pelas palavras de Deus. Essa é a intenção de Satanás. Aí ele vai ter facilidade, ele vai ter abertura, ele vai ter espaço na vida daquele homem, na vida daquela mulher, e vai se infiltrar naquela vida e vai derrotar aquela pessoa. E é por isso que a gente vê muitos cristãos, muitas vezes, causando escândalos ou se escandalizando, porque não tiveram condições, não tiveram alguém que os conduzisse pela palavra de Deus para se firmarem na palavra de Deus. É triste. Então o que nos resta é a gente despertar desse sono. O que nos resta é a gente se arrepender por nossos pecados, pela nossa negligência e renovar a cada dia o nosso amor por Deus. Esse é o segredo, essa é a chave. Aleluia.
É necessário a gente resistir, ficar firmes contra o poder do inimigo. A palavra de Deus lá em Colossenses 3:2 fala assim: mantendo o nosso pensamento nas coisas do alto. Nós contra-atacamos as estratégias de Satanás quando nós mantemos o nosso pensamento nas coisas do céu. Quando surge a luta, quando surge a dificuldade, quando surge a tentação, quando surgem as possibilidades de nós nos afastarmos do propósito de Deus, vamos ligar nossa mente no céu. O segredo é a gente ligar a mente nas coisas que estão por vir, no céu onde nós vamos morar, no reino que é nosso e que nós corremos o risco de perder se a gente não vigiar. Então, o segredo é entregarmos todo o nosso coração ao Senhor. Senhor, me restaura em mim o primeiro amor, e que o Senhor me encha com o desejo de estudar a palavra, de mergulhar na palavra, de ouvir a palavra. Tão fácil hoje, está tão fácil ouvirmos a palavra. A gente liga nas redes sociais, tem gente pregando. Eu nem aconselho nós fazermos muito isso, porque as pregações têm muito do lado humano, tem muitas pregações que têm assim, aquela interpretação humana. Eu aconselho você ligar no seu celular, no seu computador, uma Bíblia online e começar a ouvir a Bíblia, ou ler a Bíblia, ou ler no livro. Essa é a melhor opção, ouvir ou ler a palavra de Deus, porque pregação tem muito do homem. Eu posso estar aqui pregando com o maior desejo de servir ao Senhor, mas pode entrar conceitos meus, que o Senhor nos guarde disso, mas podem entrar conceitos humanos. Na palavra não há conceitos humanos, na palavra existe a boca aberta de Deus falando conosco. Aleluia. A verdade é que Deus tem nos dado um poder maior do que Satanás. Ele tem nos dado. E quando nós entregamos todo o nosso coração, quando nós pedimos de todo o coração que Ele nos encha, que Ele nos restaure o primeiro amor, quando a gente pede de todo o coração, acontece. Que Ele nos encha com desejo de ler a palavra, acontece. Senhor, me enche com desejo, com fome e sede da Tua palavra. A minha alma tem sede de Deus, o meu Deus é vivo. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, quando nós começamos a provar que o Senhor é bom, e descobrimos que realmente Ele é bom. Ele quer demonstrar que é bom na nossa vida. Deus nos tem dado poder maior que o poder de Satanás. E pela ação do Espírito Santo nós podemos continuar resistindo ao diabo até que ele fuja de nós. Resistir ao diabo na fé e ele fugirá de vós. Assim diz a palavra de Deus. Então, nesta noite, nós vamos ficar com essa meditação. Vamos estar orando ao Senhor. E aonde você estiver, você que faz parte da congregação Betânia, e você que vai assistir essa mensagem pelas redes sociais, aonde você estiver, renda-se a Deus. Entregue-se. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Mas entregar é entregar, não é entregar de manhã e tomar de volta à noite, ou entregar de noite e tomar de volta de manhã, não, é entregar mesmo, porque ele vai fazer aquilo que apraz a ele. E sabe o que apraz a Deus? Alegrar teu coração. O que dá mais prazer para Deus é alegrar o nosso coração. O próprio Senhor Jesus fala lá no Evangelho de João, ele fala: vosso Pai quer que a vossa alegria seja completa. Ele quer que a tua alegria seja completa. E Ele vai te dar a alegria completa. Então, deleita-te no Senhor. Continua. Eu sei que a irmã já se deleita no Senhor. E eu creio que você também já se deleita no Senhor. Continue.
porque Deus quer, Jesus falou isso, o vosso Pai quer que a vossa alegria seja completa. Então aquilo que está faltando, se nós permanecermos firmes, fiéis, confiando, já pela fé, agradecendo, com certeza a nossa alegria será completa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, nós te pedimos, nesse tempo difícil, nesse tempo do fim, em que o amor está se esfriando, até mesmo no arraial dos teus santos, nós queremos que o nosso amor seja aquecido, Pai, e por isso estamos aqui nessa noite fria, buscando a tua face. Fizemos uma escolha, Senhor, outros fizeram suas escolhas, mas nós fizemos a nossa escolha, e o Senhor sabe, Pai, aquele que fez uma escolha que não estava nos teus planos, que o Senhor guarde, que o Senhor livre do mal, mas que o Senhor testifique de uma maneira profunda e poderosa em seus corações, que não era a escolha que o Senhor queria. Assim, Pai, nós entregamos cada filho, cada filha, entregamos este bairro em tuas mãos, entregamos essa cidade, esse estado em tuas mãos, esta nação em tuas mãos, e te pedimos, Pai querido, que o teu Espírito comece a trabalhar um grande avivamento, um despertamento, Pai, nesse tempo do fim, em que se aproxima a volta do teu Filho amado, como ele mesmo declara em Mateus 24, que este é o tempo do fim, que estes são sinais do tempo do fim, o amor se esfriando, a iniquidade aumentando, falsos profetas, enganando a muitos, se possível os escolhidos. Então, meu Pai, nós estamos vivendo esse tempo te implorando misericórdia sobre nós e sobre a tua igreja. Derrama o teu Espírito, batiza com o Espírito, põe fome e sede da tua palavra no coração, na alma daqueles que estão, Pai, se esfriando, para que voltem a se aquecer na tua presença. É o que nós te pedimos, Pai querido e santo, te rendendo graças em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar agradecendo ao Senhor, graças a Deus, e liberando a bênção apostólica sobre o povo de Deus, ministrando essa bênção maravilhosa. Pai querido, leva-nos em paz. Meu Deus, eu creio que nesta noite o Senhor operou em nossas vidas e creio que no tempo certo veremos o resultado da nossa vinda à tua casa, com entrega, com amor, com fome, com sede de ti. E nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa. E assim, Pai, fica conosco. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Quem disse amém, cumprimente alguém e declare: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.